Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir diretamente da cidade italiana de Trieste o encerramento da 50ª Semana Social dos Católicos Italianos, com a presença do Papa Francisco, que neste momento acaba de chegar ao centro de congressos, onde o aguardam cerca de 1.200 pessoas. Vamos nos preparar para os discursos iniciais, começando pelo Cardeal Zuppi, que é o presidente da Conferência Episcopal Italiana. Prezado Santo Padre, antes de mais nada, gostaríamos de lhe dizer que temos muita alegria em nossos corações e estamos felizes com este encontro desses dias e de estar com o Senhor. Obrigado porque a sua presença é uma bênção e nos ajudará a viver não apenas uma semana, mas todos os dias, de forma social e compartilhada. Como faz um cristão para não ser social? Seria um antissocial. Não funciona. Não vai com ser cristão. É o nosso Senhor que nos ensina a ser um pouco sociais. E o Senhor é, de certa forma, o primeiro poeta social. E o Senhor nos indicou tantos, mas o Senhor é o primeiro. E obrigado, Santo Padre, porque o Senhor não se cansa de buscar a paz, porque a guerra é o fim de qualquer socialidade e nos lembra de sermos todos artesãos de paz. E nesses dias aqui não há vitimismo. Almeno così ho visto sulla stanza, no? Vietato lamentarsi. Qui qualcuno l'ha messo, non si è lamentato nessuno. Aqui ninguém se lamentou. Nessun lamento. Nenhuma reclamação. Muita alegria. E é curioso porque muita alegria e muitos problemas. Enfrentamos muitos deles. Problemas também a ser amados. A igreja na Itália tem sempre e somente Jesus. E para isso, o próximo, a começar pelos seus e nossos irmãos menores. Obrigado ao Comitê Científico e Organizador pelo trabalho preparatório de muito tempo. Obrigado ao Bispo Luigi Rena, que fez o duplo trabalho entre Catânia e toda a Itália, e todos aqueles muitos que contribuíram de várias maneiras, todos importantes. Realmente, obrigado a todo o comitê e a todos aqueles que trabalharam. Obrigado ao Bispo Enrico Trevisi, a sua igreja. O aplauso ontem tinha o aplausômetro, mas é sempre perigoso. Mas o aplauso maior foi para os voluntários da igreja. Porque foram generosos, realmente generosos. Agradecemos a todos eles. A cidade de Trieste, ao prefeito, a região do Friuli Venezia Giulia e ao seu presidente. Nos sentimos em casa. Encontramos uma verdadeira Praça Unidade da Itália. Esta é uma terra com efeito que une o leste, o oeste, o norte e o sul, um ponto de encontro e conhecimento. Encontramos muita cultura de convivência, fruto dos famosos 2 pulmões de que precisamos para respirar bem. Encontramos também algumas feridas, o legado de uma dor terrível em todos os lados. Papa Francisco acaba de nos dizer que o seu avô combateve aqui no Piave. Muitas feridas que depois, nos anos sucessivos, nas décadas sucessivas. E encontros como estes ajudam a fazer com que as diferenças
sejam aquilo para que as temos, uma riqueza para todos. E nesses dias não falamos sobre participação. Então, o que vocês fizeram? Não, nós a vivemos. Como nestes anos, no caminho sinodal das igrejas na Itália, viemos aqui cheios de desejo, de vontade, de experiência social, de realidade, não de estudos ou de oficinas. E devo dizer, depois desses dias, o desejo cresceu. O desejo de participar, o desejo de tornar este mundo melhor e de ajudar a democracia viva do nosso país e da Europa. Não a do bem-estar individual, mas a do bem comum, que é estar bem com todos, que o bem seja de todos. Queremos responder aos desafios como cristãos. Queremos dar frutos de democracia, ou seja, de igualdade de direitos e deveres para todos, porque no centro da democracia estão as pessoas e uma atitude de confiança e esperança. Por fim, os católicos na Itália não são e não querem ser um lobby que defende interesses particulares e nunca se tornarão partidários, porque o único lado que amam e apontam livremente é o da pessoa, de toda pessoa, de qualquer pessoa, desde o início até o fim natural da vida. Sem passaporte, qualquer pessoa. E não é qualquer amor. E não qualquer amor, mas aquele que Jesus nos ensina. Em outra noite, ouvimos uma orquestra. Um concerto, uma orquestra, tantos instrumentos. E cada músico tinha se preparado como deveria para dar o melhor de si. E cada instrumento é importante, mas na orquestra todos precisam se sintonizar com os outros. É assim que se obtém uma harmonia, uma sinfonia maravilhosa. É assim que pensamos a democracia. Obrigado porque, ao unir o espiritual e social, como Jesus nos pede, podemos ajudar o mundo a ser o que Deus quer. Ou seja, a casa comum de todos os irmãos. Uma sinfonia de amor e diferenças, que cantam a glória de Deus e do homem, do qual Ele cuida. E também nós tentamos ajudar Deus. Obrigado, Padre Santo. Essas foram as palavras do presidente da Conferência Episcopal Italiana, Matteo Zuppi, o cardeal Matteo Zuppi, ao Papa Francisco. E agora vamos ouvir o arcebispo de Catânia, Dom Luigi Renna, que é o presidente do comitê organizador. Santo Padre, ao final desta 50ª da Semana Sociais dos Católicos da Itália, de uma tradição que veio de muito longe, do Beato Toniolo. Tenho a alegria de confiar-lhe o trabalho de meses de preparação e destes 4 dias de reflexão e discussão, que se realizaram em todas as praças da cidade. Utilizamos a tinta da democracia para fortalecer o vínculo entre a história e o futuro. 2 palavras se destacam, a tradução concreta da doutrina social da Igreja e do seu magistério: participação e pessoa. Ambas com a letra P, e não é coincidência. P de política, melhor política, como o Senhor nos diz na Fratelli Tutti, a serviço do bem comum, da Itália, da Europa e do mundo inteiro, com o estilo da fraternidade, como o bom samaritano nos ensina. Nesses dias, nos reunimos com mais de 1000 delegados das dioceses italianas. Com eles, há tantos caminhos de igreja que trabalharam nesses meses, com representantes de associações e movimentos que vivem o seu testemunho na sociedade civil, com mais de 100 práticas que se confrontaram nas praças, com inúmeros participantes desta cidade realmente acolhedora. Todos juntos, encontramos aqui o lugar para nos redescobrir como um povo, pronto para recomeçar, para tomar o seu caminho na vida cotidiana, com o grande desafio, o da participação e da cidadania verdadeira, autêntica.
queremos enfrentar o tempo da responsabilidade que nos aguarda para que a vida democrática cresça no nosso país. O sinal da abstenção nas eleições na Itália e em outros países não são confortantes. Queremos nos empenhar nisto, para que a vida democrática não deixe ninguém para trás e não deixe de ser inclusiva e respeitosa com a dignidade de cada pessoa. Ouvimos o nosso presidente, que nos deu uma iluminadora palavra. Presidente da Conferência Episcopal Italiana. Contamos com palavras e por meio de muitas boas práticas que o alfabeto da democracia já está presente na nossa vida cotidiana e que anima a amizade social por meio do diálogo. Um diálogo que se inspira no Senhor, que nos mantém juntos. Também experimentamos, como o Senhor nos diz na Fratelli Tutti, que fazer parte do povo é fazer parte de uma identidade comum, composta de laços culturais e sociais, bem como de fé. E nesses dias buscamos recuperar esse sentido de povo, que não devemos nunca dar como óbvio, mas que nos permite de participar. Tudo isso nós compartilhamos com o Senhor, Santo Padre. Ilumine com a sua palavra o nosso desejo de participação. O sonho, ainda distante para alguns, de criar as condições para o bem comum, para que as sementes que Deus colocou em cada um de nós possam germinar no solo da democracia, aqui na nossa Itália, na nossa Europa, do qual nos sentimos plenamente partícipes, no mundo inteiro, do qual queremos ser testemunhas de paz. Obrigada, Santidade, por sua presença e por aquilo que nos dirá. Este, então, foi o arcebispo de Catânia, que é o presidente do comitê organizador das Semanas Sociais, Dom Luigi Rena. E agora, então, nos preparamos para ouvir o Santo Padre. Ilustres autoridades, queridos irmãos bispos, irmãos e irmãs, bom dia. Agradeço ao cardeal Zuppi e a Dom Baturi por terem me convidado a compartilhar com vocês esta sessão conclusiva. Saúdo Dom Rena e o Comitê Científico e Organizador das Semanas Sociais. Em nome de todos, expresso gratidão a Dom Trevisi pelo acolhimento da Diocese de Trieste. A primeira vez que ouvi falar de Trieste foi do meu avô, que combateu no Piave. E ele nos ensinava muitas músicas. E uma era sobre Trieste. Esse aí o Papa, então, fala uma dessas músicas que o avô me ensinava. E a primeira vez que eu vi a cidade. Essa foi a 50ª Semana Social. A história das semanas se entrelaça com a história da Itália. Isso já diz muito. Mostra uma igreja sensível às transformações sociais da sociedade e propensa a contribuir para o bem comum. Fortalecidos por esta experiência, quiseram aprofundar um tema de grande atualidade, no coração da democracia. Participar entre história e futuro.
O beato Giuseppe Toniolo, que deu vida a esta iniciativa em 1907, afirmava que a democracia pode ser definida como aquele ordenamento civil no qual todas as forças sociais, jurídicas e econômicas, na plenitude do seu desenvolvimento hierárquico, cooperam proporcionalmente ao bem comum, reverberando como resultado último prevalentemente em favor das classes mais baixas. Assim dizia Toniolo. E à luz desta definição, é evidente que no mundo de hoje a democracia, vamos dizer a verdade, não goza de boa saúde. Isso nos interessa e nos preocupa, porque está em jogo o bem do homem. E nada daquilo que é humano pode nos deixar indiferentes. Na Itália, o ordenamento democrático amadureceu depois da Segunda Guerra Mundial, graças também à contribuição determinante dos católicos. Pode-se orgulhar dessa história, sobre a qual incidiu também a experiência das semanas sociais. E sem mitificar o passado, é preciso tirar lições para assumir responsabilidades de construir algo de bom no nosso tempo. Esta atitude se encontra na nota pastoral com a qual, em 1988, o episcopado italiano retomou as semanas sociais. Vou citar as finalidades. Dar sentido ao esforço de todos para a transformação da sociedade, dar atenção às pessoas que permanecem fora ou à margem dos processos e dos mecanismos econômicos bem-sucedidos, dar espaço à solidariedade social em todas as suas formas, dar suporte ao retorno de uma ética solícita do bem comum, dar significado ao desenvolvimento do país, compreendido como melhoramento global da qualidade de vida, da convivência coletiva, da participação democrática e da autêntica liberdade. Fim da citação. Esta visão, radicada na doutrina social da Igreja, engloba algumas dimensões do compromisso cristão e uma leitura evangélica dos fenômenos sociais que não valem somente para o contexto italiano, mas representam uma advertência para toda a sociedade humana e para o percurso de todos os povos. Com efeito, assim como a crise da democracia é transversal a várias realidades e nações, do mesmo modo, a atitude de responsabilidade em relação às transformações sociais é um chamado dirigido a todos os cristãos, onde quer que se encontrem a viver e atuar em todas as partes do mundo. Há uma imagem que resume tudo isso e que escolheram como símbolo desta edição: o coração. A partir desta imagem, proponho duas reflexões para alimentar o percurso futuro. Na primeira, podemos imaginar a crise da democracia como um coração ferido. Aquilo que limita a participação está sob os nossos olhos. Se a construção e a inteligência mostram um coração infartado, também preocupam as várias formas de exclusão social. Toda vez que alguém é marginalizado, todo o corpo social sofre. A cultura do descarte traça uma cidade onde não há lugar para os pobres, os nascituros, as pessoas frágeis, os doentes, as crianças,
as mulheres, os jovens, os idosos. Esta é a cultura do descarte. O poder se torna autorreferencial, uma doença ruim, incapaz de escuta e de serviço às pessoas. Aldo Moro recordava que um Estado não é realmente democrático se não está a serviço do homem, se não tem como fim supremo a dignidade, a liberdade, a autonomia da pessoa humana, se não é respeitoso daquelas formações sociais nas quais a pessoa humana livremente se realiza e nas quais ela integra a própria personalidade. A própria palavra democracia não coincide simplesmente com o voto do povo. Enquanto isso me preocupa, o número reduzido de pessoas que foram votar. O que significa isso? Não é só o voto do povo, mas exige que se criem as condições para que todos possam se expressar e possam participar. E a participação não se pode improvisar. Aprende-se desde criança, adolescente, e deve ser treinada também ao sentido crítico perante as tentações ideológicas e populistas. Nesta perspectiva, como tive ocasião de recordar anos atrás, visitando o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa, é importante fazer emergir a contribuição que o cristianismo pode fornecer hoje ao desenvolvimento cultural e social europeu, no âmbito de uma correta relação entre religião e sociedade, promovendo um diálogo fecundo com a comunidade civil e com as instituições políticas, para que, iluminando-nos reciprocamente e libertando-nos das escórias da ideologia, possamos promover uma reflexão comum, de modo especial, sobre os temas relacionados à vida humana e à dignidade da pessoa. As ideologias são sedutoras. Alguém as comparava com que Amélie tocava a flauta. Sedução, mas as levam a negar a pessoa. Para tal finalidade, permanecem fecundos os princípios de solidariedade e de subsidiariedade. Com efeito, um povo se mantém unido pelos laços que o constituem. E os laços são reforçados quando cada um é valorizado. Cada pessoa tem um valor. Toda pessoa é importante. A democracia requer sempre a passagem do militar ao participar, do torcer ao dialogar. Enquanto o nosso sistema econômico-social ainda produzir uma só vítima, que seja, enquanto houver uma pessoa descartada, não poderá haver a festa da fraternidade universal. Uma sociedade humana e fraterna é capaz de preocupar-se por garantir de modo eficiente e estável que todos sejam acompanhados no percurso da sua vida. Não apenas para assegurar as suas necessidades básicas, mas que possam dar o melhor de si mesmos, ainda que o seu rendimento não seja o melhor, mesmo que sejam lentos, embora a sua eficiência não seja relevante.
Todos devem se sentir parte de um projeto de comunidade. Ninguém deve se sentir inútil. Algumas formas de assistencialismo que não reconhecem a dignidade das pessoas. Mi fermo na parola assistencialismo. E me detenho na palavra assistencialismo. O assistencialismo, só assim, é inimigo da democracia e inimigo do amor ao próximo. E certas formas de assistencialismo que não reconhecem a dignidade das pessoas são hipocrisia social. Não nos esqueçamos disso. E o que há por trás disso, de estar distante da realidade social? Está a indiferença, e a indiferença é um câncer da democracia. O não participar. A segunda reflexão é um encorajamento a participar, para que a democracia se assemelhe a um coração curado. E eu gosto de pensar que na vida social é necessário muito curar o coração, curar os corações. Um coração curado. E para isso é preciso exercitar a criatividade. Se olharmos ao nosso redor, vemos muitos sinais da ação do Espírito Santo na vida das famílias e das comunidades. Até mesmo nos campos da economia, da política, da sociedade. Pensemos em quem criou espaço dentro de uma atividade econômica a pessoas com deficiência, aos trabalhadores que renunciaram ao seu direito para impedir que outros fossem despedidos, às comunidades energéticas renováveis que promovem a ecologia integral, cuidando inclusive das famílias em pobreza energética, aos administradores que favorecem a natalidade, o trabalho, a escola, os serviços educacionais, as casas acessíveis, a mobilidade para todos, a integração dos migrantes. Todas essas coisas não entram numa política sem participação. O coração da política é fazer partícipe. E essas são as coisas que fazem a participação. Um cuidar de tudo. Não só da beneficência, cuidar de tudo. A fraternidade faz florescer as relações sociais. E, por outro lado, cuidar um dos outros requer a coragem de pensar como povo. É preciso coragem para se pensar como povo, e não como eu, como o meu clã, minha família, os meus amigos. Infelizmente, esta categoria povo, com frequência, é mal interpretada e poderia levar à eliminação da própria palavra democracia, governo do povo. Contudo, para afirmar que a sociedade é mais do que a mera soma de indivíduos, necessita-se do termo povo. Que não é populismo, é outra coisa, é povo. Com efeito, é muito difícil projetar algo de grandioso a longo prazo se não se consegue torná-lo um sonho coletivo. Uma democracia com o coração curado continua a cultivar sonhos para o futuro. Coloca em jogo, chama a participação pessoal e comunitária. Sonhar o futuro. Não ter medo disto. Não nos deixemos enganar por soluções fáceis. Ao contrário, vamos nos apaixonar pelo bem comum.
A nós cabe a tarefa de não manipular a palavra democracia, nem de deformá-la com títulos vazios de conteúdo, capazes de justificar qualquer ação. A democracia não é uma caixa vazia, mas está ligada aos valores da pessoa, da fraternidade e também da ecologia integral. Como católicos, neste horizonte, não podemos nos contentar de uma fé marginal ou privada. Isso não significa pretender ser ouvidos, mas, sobretudo, ter a coragem de fazer propostas de justiça e de paz no debate público. Abbiamo qualcosa da dire. Temos algo a dizer, mas não para defender privilégios, não. Devemos ser voz que denuncia e que propõe, numa sociedade muitas vezes áfona e onde demasiados não têm voz. Muitos não têm voz. Este é o amor político, que não se contenta de cuidar dos efeitos, mas busca enfrentar as causas. Este é o amor político. É uma forma de caridade que permite à política estar à altura das suas responsabilidades e de sair das polarizações. Essas polarizações que empobrecem e não ajudam a entender e enfrentar os desafios. A esta caridade política é chamada toda a comunidade cristã, na distinção dos ministérios e dos carismas. Formemo-nos a este amor para colocá-lo em circulação no mundo que carece de paixão civil. Devemos retomar a paixão civil, essa dos grandes políticos que nós conhecemos. Aprendamos sempre mais e melhor a caminhar juntos como povo de Deus, para ser fermento de participação em meio ao povo do qual fazemos parte. Isso é algo importante no nosso agir político, mesmo de pastor. Conhecer o povo, aproximar-se do povo. Um político pode ser bom pastor, que vai diante do povo, em meio ao povo e atrás do povo, diante do povo para indicar o caminho, em meio ao povo para ter o cheiro do povo e atrás do povo para ajudar os últimos. Um político que não tem o faro do povo é um teórico. Que falta o principal. Giorgio Lapira tinha pensado no protagonismo das cidades, que não têm o poder de fazer as guerras, mas que pagam o seu preço mais alto. Assim, imaginava um sistema de pontes entre as cidades do mundo para criar ocasiões de unidade e de diálogo. A exemplo de Lapira, não falte ao laicato católico italiano esta capacidade de organizar a esperança. Essa é uma tarefa de vocês. Organizar. Organizar também a paz e os projetos de boa política que podem nascer de baixo.
Por que não relançar, apoiar e multiplicar os esforços para uma formação social e política que parta dos jovens? Por que não compartilhar a riqueza do ensinamento social da Igreja? Podemos prever locais de discussão e de diálogo e favorecer sinergias para o bem comum. Se o processo sinodal nos treinou ao discernimento comunitário, o horizonte do jubileu nos quer ativos, peregrinos de esperança para a Itália do amanhã. Como discípulos do ressuscitado, jamais deixemos de alimentar a confiança, certos de que o tempo é superior ao espaço. Não nos esqueçamos disso. Muitas vezes pensamos que o trabalho político é tomar espaço. Não. É apostar no tempo. Apostar no tempo. Promover processos. Não tomar lugares. É superior. O tempo é superior ao espaço. E que promover processos é mais sábio do que ocupar espaços. Eu recomendo que vocês, em sua vida social, tenham a coragem de promover processos. Sempre. É a criatividade. E também a lei da vida. Uma mulher, quando faz nascer um filho, ela inicia um processo que para o acompanhar. Também nós, na política, devemos fazer o mesmo. Este é o papel da Igreja, envolver na esperança, porque sem esta se administra o presente, mas não se constrói o futuro. Sem esperança, vamos ser administradores equilibristas do presente e não profetas construtores do futuro. Irmãs e irmãos, lhes agradeço pelo trabalho. Eu os abençoo e lhes desejo que sejam artesãos de democracia e testemunhas contagiantes de participação. E peço, por favor, que rezem por mim, porque este trabalho não é fácil. Obrigado. E assim, o Papa Francisco encerra o seu discurso, o discurso da 50ª Semana Social dos Católicos Italianos. Um evento que teve início no dia 3 de julho, quarta-feira, inclusive com a presença do presidente italiano Sergio Mattarella, e se conclui com a participação do Papa Francisco. Mas a presença do Pontífice em Trieste não para por aqui, porque daqui a pouco, daqui mais ou menos 1h30, o Papa preside a Santa Missa. Agora, vamos rezar juntos com a bênção. Sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen. O Papa concedeu a todos a bênção apostólica e, como dizemos, o Pontífice vai presidir a Santa Missa na Praça Unità d'Italia, em Trieste, seguida da oração mariana do Ângelus. Só depois, então, da oração mariana, o Papa Francisco regressa ao Vaticano. Digamos que
somente amanhã do Papa Francisco na cidade de Trieste, essa cidade que fica no nordeste da Itália. O Papa Francisco, muito aplaudido, se despede dos cerca de 1.200 delegados que estão presentes no Centro de Congressos, que ouviram então as palavras do Santo Padre, que fez, digamos assim, um check-up da saúde, da democracia, e constatou, infelizmente, que ela não goza de boa saúde. Mas então nós convidamos vocês agora algumas informações para os participantes, porque certamente essas pessoas que estão presentes no Centro de Congressos também irão participar da Santa Missa, a qual também nós convidamos vocês a se sintonizarem com o Vatican News, porque transmitiremos ao vivo com comentários em português a partir das 5h30, horário de Brasília, 10h30, horário local. Fica então a nosso agradecimento pela participação de todos vocês nesta cerimônia e continuem então sintonizados com o Vatican News. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Man mano che avete ricevuto il biglietto potete accomodarvi e salire sulle navette. Buona celebrazione a tutti e buona domenica.